A moto que temos hoje no ShiftGear.bike é um modelo extremamente importante para a Yamaha, pois recupera um dos nomes mais marcantes deste fabricante. As primeiras Tenere 600 apareceram nos anos 80 e o nome é uma homenagem a um dos desertos mais difíceis do célebre Paris-Dakar, na altura em que era disputado ainda em África. Com esta nova Tenere, a Yamaha pretende não só recuperar um nome, como referi, extremamente importante, mas também apostar num segmento que, apesar de não ser dos mais significativos em termos de volume, mas que tem uma clientela muito fiel. É o segmento das motos de aventura, das verdadeiras trail, mas que também não recusam uma utilização polivalente no dia-a-dia. Vamos então ver como é que esta nova Tenere 700 se comporta. Começando pela ergonomia, especialmente pela posição de condução, a salientar o bom trabalho realizado pelos técnicos da Yamaha no desenho da zona central desta moto. A zona de união entre o reservatório de combustível, apesar dos seus 16 litros de capacidade, e o assento é bastante estreita, e por isso conseguimos circular com as pernas bastante juntas. Os pés chegam numa posição central relativamente ao tronco, sem obrigar a que as pernas sigam exageradamente dobradas. O tronco segue praticamente direito, notando-se que a diferença de altura existente entre a zona central do assento e o guiador permite reforçar este posicionamento quase vertical do corpo. Os braços caem com naturalidade no guiador, que é largo, tipicamente com o formato de uma moto deste segmento, uma trail, mas sem ser exageradamente largo. Os comandos apresentam um bom tato, sendo a embreagem acionada por cabo, revela bastante leveza, embora não seja um dos maiores exemplos em termos de progressividade. O ecrã transparente apresenta dimensões reduzidas, especialmente em largura, mas devido ao seu formato quase vertical, tem uma dimensão suficiente para permitir desviar o fluxo de ar da zona do tronco e do capacete. Devido a estas mesmas dimensões reduzidas, não afeta a visibilidade daquilo que se passa à nossa frente, portanto temos sempre a excelente perspectiva do que nos rodeia. A instrumentação é totalmente digital, com um ecrã LCD, com formato retangular e disposição vertical. Apresenta todas as informações essenciais e tem uma excelente legibilidade, com um bom contraste entre a cor de fundo e todos os dígitos. Passando à utilização desta Tenere 700 e começando pelo motor, é destacar a forma como este motor 2 cilindros em linha, com 689 cm3, apresenta uma boa disponibilidade de binário desde baixa rotação. É possível deixar cair a rotação abaixo das 3000 e nas mudanças intermédias este 2 cilindros é capaz de recuperar logo a partir das 2000, mas é de facto às 3000 que o funcionamento parece ficar mais regular e a partir daqui temos uma entrega de potência muito progressiva, muito linear e suficientemente forte para poder ultrapassar qualquer veículo ou qualquer obstáculo. Devido à configuração da cambota, com o já célebre formato crossplane, que a Yamaha começou a desenvolver para as suas motos de MotoGP e que foi estreado com grande sucesso na R1, com esta disposição assimétrica dos apoios das bielas, o motor, para além de uma sonoridade muito interessante, grave, apresenta também esta mesma entrega de potência com grande linearidade. Temos assim um motor que entre as 3000 e o regime de potência máxima, que é obtido às 9000, apresenta uma curva de potência muito plana, tornando
a vida do condutor bastante facilitada. Não é por isso necessário utilizar todo o regime nas mudanças intermédias. Podemos passar a caixa muito cedo. O motor aceita recuperar e subir de rotação desde baixo regime. E isto facilita bastante a vida ao utilizador. A caixa de velocidades é precisa e rápida e o tato do acelerador permite-nos sentir com grande precisão tudo o que se passa no trem traseiro. Em termos de ciclística, esta Yamaha é dominada por um conjunto de suspensões com um curso interessante, não negando a sua vertente fora de estrada, nem os seus objetivos enquanto máquina, que permite algumas expressões em todo o terreno. Mas apesar de uns valores de curso interessantes, estamos a falar de 210 mm na roda dianteira e 200 na traseira, a Tenere 700 não apresenta um comportamento típico de algumas máquinas neste segmento, ou seja, não se nota grande variação em termos de massas quando aceleramos com vigor ou travamos com decisão. Portanto, ela mantém-se estável, previsível e por isso, mesmo numa estrada asfaltada, como é o caso, nós conseguimos perceber tudo o que se vai passar em termos de inserção em curva, mesmo atuando ainda aos travões, com a frente a manter-se neutra e a traseira a responder também de forma muito linear. O sistema de travagem conta com dois discos de 282 mm na dianteira, assistidos por pinças de 2 êmbolos. Os discos apresentam perímetro recortado, que recordamos permite uma poupança de peso, tal como a unidade traseira com 245 mm. E este sistema acaba por se evidenciar pelo excelente tato que apresenta. Não é muito potente, aliás, existem motos neste segmento com uma capacidade de travagem mais vigorosa, mas aqui mais uma vez eu julgo que a Yamaha se focou na vertente todo o terreno e de facto para uma utilização na terra não é de todo conveniente que a máquina possua um sistema de travagem exageradamente forte. Este conjunto é suficiente para uma utilização normal e até com um ritmo um bocadinho mais agressivo a capacidade de resposta mantém-se consistente. Temos apenas que nos habituar a este nível de potência no asfalto e claro, para realizar travagens um bocadinho mais generosas é necessário exercer um pouco mais de força na manete direita. Voltando à questão da ergonomia, é interessante verificar que apesar da reduzida largura e também da aparente reduzida espessura da esponja do assento, este permite um grau de conforto assinalável. Ou seja, é-nos permitido realizar bastantes quilómetros sem que se comece a notar alguma fadiga devido à dureza do assento. Com os 16 litros de capacidade e atendendo a que o motor permita um consumo de combustível médio na ordem dos 5 litros ao 100, é possível percorrer mais de 300 km com um único depósito. Finalmente, uma palavra para os pneus Pirelli Scorpion Rally montados de origem, uns pneus com um desenho misto, que permitem, portanto, uma utilização com alguma segurança em terra, mas que apresentam um excelente comportamento em asfalto, devido ao seu perfil bastante arredondado, que permite uma inserção natural e linear em curva e a manutenção da trajetória pretendida sem grande esforço. Por outro lado, o desenho dos tacos, portanto o recorte do seu piso, não é exageradamente todo o terreno, não provocando vibrações nefastas ou um ruído exagerado quando circulamos no asfalto. A Yamaha não quis correr riscos ao lançar este novo modelo.
e aproveitou diversos salões para mostrar o protótipo da nova Ténéré 700 e assim poder auscultar o público, os entendidos e alguns clientes sobre a melhor forma de desenvolver o seu novo modelo trail de média capacidade. E a verdade é que numa altura em que o mercado exige cada vez mais sofisticação tecnológica, a Yamaha optou por não emprestar um cunho muito evoluído a esse nível à sua nova máquina. Certamente porque sabe que alguns dos seus utilizadores que irão partir para viagens de aventura para a África, para a América do Sul, para o Alasca, para a Rússia, a última coisa que pretendem é uma moto muito sofisticada que lhes possa trazer problemas técnicos e, acima de tudo, que dificulte a eventual reparação dos mesmos. Por isso temos aqui um conjunto que, no fundo, apresenta uma série de soluções comprovadas, mas que, reunidas neste pacote, apresentam um funcionamento e um comportamento muito interessante. Começamos pelo motor, o 2 cilindros em linha de 689 cm3, é uma unidade extremamente conhecida do mercado, é a mesma que equipa a Naked MT-07 e não sofreu grandes alterações para ser adaptado à Ténéré 700. Este motor é reconhecido pela sua entrega de potência linear e progressiva, por isso adapta-se muito bem a uma moto que se pretende polivalente e que alguns utilizadores vão certamente rodar em pistas de todo o terreno. É interessante notar que a Yamaha criou um quadro completamente novo para a Ténéré e por isso vemos que este motor utiliza alguns suportes diferentes, nomeadamente está fixado de uma forma que parece que é utilizado como elementos esforçados do quadro, ou seja, foram introduzidos 2 berços que passam à frente do motor, mas as fixações mantêm-se na zona posterior do cárter, também aqui na zona posterior do cilindro e mais à frente na cabeça. Um dos aspectos que comprova a preocupação do fabricante com a utilização em todo o terreno é a montagem de origem de uma grande proteção de cárter em alumínio e que pretende proteger algum dos elementos mais sensíveis do motor, nomeadamente aqui a bomba d'água e na parte dianteira o filtro de óleo. Portanto, com esta proteção de origem, a utilização em todo o terreno fica assim salvaguardada. Na parte ciclística, um dos aspectos, sem dúvida, mais importantes para quem pretende fazer uma utilização fora de estrada com este modelo, a Yamaha optou por montar uma forquilha invertida na frente com bainhas de 43 mm de diâmetro, com possibilidade de ajustamento apenas do hidráulico em extensão, portanto, sem possibilidade de ajustar a pré-carga da mola ou o hidráulico em compressão. Percebe-se aqui novamente a vontade do fabricante em não tornar este modelo demasiado complexo. Esta forquilha permite um curso à roda de 210 mm, suficiente para qualquer tipo de utilização e não sendo recordista dentro deste segmento, há máquinas concorrentes que apresentam um curso superior, mas acaba por se revelar adequado para aquilo que é a dinâmica e a capacidade de conjunto deste modelo. Na traseira temos um amortecedor com reservatório separado, possibilidade de ajuste da pré-carga da mola e do hidráulico em extensão e permite este conjunto, que também possui um belo braço oscilante construído em alumínio, permite um curso de 200 mm à roda. Na travagem, e tal como me refiro durante os planos em andamento, na travagem temos um conjunto que não é exagerado em termos de potência, entrega 2 discos de perímetro recortado com 282 mm de diâmetro e pistas Brembo com 2 êmbolos. Este conjunto tem uma potência suficiente, não é uma potência referencial nem exagerada dentro da sua categoria, mas é muito importante salientar que tem um tato excelente e para quem utiliza essencialmente esta máquina na terra, não ter um conjunto exageradamente potente à frente é sinónimo de maior facilidade de utilização e de maior equilíbrio. Outro aspecto que sublinha a faceta todo o terreno deste modelo é um pormenor interessante e que revela também a experiência da Yamaha nesta área, que é o facto do guarda-lamas dianteiro poder ser ajustado em termos de altura. E isto porque, se por acaso utilizarem esta moto numa estrada, numa pista que tenha barro ou lama, ela vai acumular-se entre a roda e o guarda-lamas
e se a distância entre os dois não for aumentada, portanto, vai acabar por travar a roda. Através destes parafusos é possível então ajustar a altura do guarda-lamas e, consecutivamente, a sua distância ao pneu dianteiro. Simplicidade também é a palavra de ordem em termos de posto de comando e instrumentação. A Yamaha recorreu a um painel digital, a um ecrã LCD, com formato retangular e disposto na vertical. Apresenta toda a informação convencional para este tipo de máquinas, fugindo aquilo que tem sido a tendência do mercado. Não temos aqui possibilidade de mudança de modos de condução, não existe controle de tração. A única situação que pode ser ajustada pelo condutor para a prática todo o terreno é precisamente o desligar do sistema ABS na roda traseira. Bastante premir este botão durante alguns segundos, aparece a indicação off-road, garantia de que o ABS na roda traseira está desligado. Depois temos aqui os dois botões que permitem selecionar a informação dos contadores parciais, da temperatura exterior e do motor, bem assim como do consumo instantâneo e a média de combustível, que também pode ser selecionado através deste computador colocado aqui no punho direito. O tampão do reservatório de combustível possui fechadura com chave, no entanto, não fica fixado ao mesmo, sendo, portanto, necessário ter cuidado na sua utilização. O ecrã transparente não possui uma dimensão exagerada, mas devido ao seu formato quase vertical, acaba por ser suficiente para garantir alguma proteção aerodinâmica para a zona do peito e cabeça do condutor. Com 68 Nm de binário máximo, obtidos às 6.500 rotações por minuto, e uma potência máxima de 73 cavalos, obtidos às 9.000 rotações por minuto, a energia é algo que não falta a este motor. Mas para uma utilização em todo o terreno, estes números não são definitivamente decisivos. O que interessa neste tipo de utilização é a forma como o motor entrega potência desde baixa rotação, por forma a garantir tração e facilidade de utilização. E é isso que na prática acontece. O motor é muito linear, muito regular desde baixa, permite uma excelente capacidade de tração, não é necessário abusar das rotações devido à curva de potência muito linear, algo que já se tinha sentido na estrada e que aqui na terra fica ainda mais evidente. O tato do acelerador é excelente, conseguimos controlar qualquer mínima tentativa de derrapagem, mas claro, se for necessário, está cá a energia. É um motor 2 cilindros com 700 cm3 e, como referi, entrega um pouco mais de 70 cavalos. Para qualquer amante do todo o terreno, mais do que aquilo que o motor permite, é sem dúvida o equilíbrio e o potencial da parte ciclística que mais interessa. Neste caso temos uma máquina que foi claramente talhada para a utilização em todo o terreno, com uma posição de condução excelente quando circulamos em pé, com as pernas juntas, com as mãos a caírem de forma natural no guiador. O guiador é largo, oferece um excelente controle sobre a direção. A zona central do quadro não interfere minimamente com o movimento das pernas, por isso sentimos sempre a máquina sob controle, em qualquer situação. E depois temos um conjunto de suspensões que, se por um lado não são unidades verdadeiramente de competição, chegam e sobram para aquilo que são as exigências do comum utilizador. A capacidade de leitura das pequenas irregularidades é excelente, a moto é muito intuitiva, muito fácil de utilizar e o peso de 204 kg em ordem de marcha, portanto com todos os líquidos incluídos, não se faz sentir, o que reflete a boa distribuição de massas e a forma equilibrada como todo o conjunto foi desenvolvido. Finalmente, uma palavra para os travões. Já tinha referido que no asfalto não são exemplares em termos de potência,
mas de facto aqui comprova-se a opção da Yamaha por estes componentes. O tato em terra é excelente, transmite enorme segurança e permite-nos atacar qualquer zona, qualquer tipo de piso, sem o receio de sentirmos a frente com tendência para bloqueio prematuro. Com o modo off-road inserido, a roda traseira fica sem a função ABS, o que para os mais experientes poderá permitir a colocação em curva, utilizando essa função para deixar a roda traseira derrapar ligeiramente em travagem. Finalmente, uma palavra para os pneus Pirelli. Já tínhamos visto que no asfalto apresentam um comportamento muito satisfatório e na terra permitem circular com alguma vontade, mesmo perante um terreno relativamente escorregadio, com alguns restos de lama, como é o caso. Proposta por um competitivo preço de 9.850 €, a Yamaha Tenere E700 posiciona-se de forma bastante interessante junto das suas concorrentes no segmento das trail de média capacidade. Com uma vertente todo o terreno bastante vincada, especialmente devido às suas dimensões contidas, reduzida largura e formato geral de todos os componentes, em que de facto a Yamaha conseguiu recuperar grande parte daquilo que é a sua tradição e experiência nesta área. A Tenere E700 revela-se também uma máquina bastante polivalente e passível de ser utilizada tanto na cidade como em viagens turísticas em estrada, sem qualquer tipo de limitação. Para terminar, os nossos habituais conselhos de segurança. Em primeiro lugar, utilizem sempre o vosso equipamento de proteção e pratiquem uma condução defensiva. Depois, recordar que nas nossas motos de teste utilizamos combustíveis BP Ultimate, o melhor combustível para a sua moto e somente para sócios do ACP, que têm direito a um desconto adicional. Por outro lado, o ACP possui um serviço de assistência em viagem, em que permite a reparação da sua moto no local da avaria, ou então paga o custo da mão de obra num concessionário à vossa escolha. Já sabem, tudo sobre o mundo do motociclismo em shiftgear.bike. Bem, isto não há condições para trabalhar. É que anda grão de areia nos olhos. Ok.